Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo. Mengão que segue a preparação para o jogo contra o Fortaleza, na próxima rodada do Brasileirão. Informações também sobre Claudinho, Paquetá, nomes que interessam ao Flamengo. E também sobre Gabigol, nessa novela aí que vem se arrastando aí há muitos dias. Gabigol que pode ser reforço do Palmeiras. Deixar os créditos aqui na descrição. E ESPN Brasil, jogo aberto também. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Outros dois meio-campistas que o Flamengo está de olho, Lucas Paquetá e Claudinho. Vamos acompanhar na matéria. Com a proximidade da janela de transferências, o Flamengo se movimenta nos bastidores para reforçar ainda mais o seu elenco. Em busca de dar mais opções ao técnico Tite, a diretoria do Flamengo já escolheu alguns alvos para atacar no mercado de transferências. Além da tentativa de repatriar Lucas Paquetá, a direção do Fla vai atrás de um outro meio-campista que já interessou o clube rubro-negro. Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, que está no Zenit da Rússia, está na mira do rubro-negro. Aos 27 anos, o atleta foi alvo do time carioca na última temporada, mas o acordo não teve sucesso. A proposta agora já está na mesa, cerca de 17 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais, para adquirir o jogador em definitivo. Este valor é um pouco maior do que a oferta da temporada passada, quando foi oferecido cerca de 15 milhões de euros ao time russo. Além de Claudinho, o Flamengo também vai fazer uma oferta ao West Ham da Inglaterra por Lucas Paquetá. Apesar de já ter acertado com o jogador, ainda falta o acordo com o clube inglês, o que não deve ser tão simples. Na proposta, o Flamengo tenta incluir uma cláusula que permita se proteger de uma eventual punição do jogador na investigação por suposto envolvimento em apostas. Por outro lado, não são apenas possíveis chegadas neste período de contratações. Ao que tudo indica, Gabigol vai mesmo se despedir do Flamengo. Como seu vínculo termina no fim deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Palmeiras surge como o principal candidato neste momento e já enviou uma oferta ao atacante. A troca com Dudu, no entanto, esfriou. E o Verdão pode esperar até janeiro para ter Gabigol. As negociações continuam. Resta saber quando o camisa 99 dirá adeus ao Rio de Janeiro. Isso porque o Flamengo só vai liberar Gabigol de forma imediata caso haja alguma compensação, seja financeira ou através de troca de jogadores. É que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom, que ele já é moeda de troca, isso está escancarado, que ele não vai ficar no Flamengo, a mesma coisa. Então é um fim de ciclo de uma história incrível, um jogador que deu muito certo, que trouxe títulos para o Flamengo, grandes vitórias. É um cara que a torcida é apaixonada e ninguém vai mudar isso. Agora, não tem jeito, né? Só que se ele saísse neste momento, o Flamengo receberia dinheiro. E eu vejo com bons olhos para o Flamengo essa possibilidade. Marcos Braz muito claro ali, né? Na declaração dele, né? Se chegar a ficar até o final do ano, ele tá livre. Aí ele vai para onde ele quiser. Agora, se ele quiser sair agora, ou se algum clube tiver interessado no Gabigol agora, tem que ter uma compensação financeira. E o Marcos Braz, sendo representante do Flamengo, ele não tá errado não em pensar dessa forma. A matéria do Gabigol rolando, a mesma situação do Dudu, né? Dois ídolos, né? Dentro dos seus clubes, conquistaram essa idolatria dos torcedores, enfim, e estão vivendo situações delicadas dentro dos clubes, né? O Gabigol, por motivos, né, que ele mesmo criou, da mesma forma o Dudu criou também essa situação desconfortável dentro do Palmeiras, agora os dois estão aí vivendo essa novela. Será que vai acontecer essa mudança, né? Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras? Acho que é uma troca que seria interessante também para os dois. Quero falar de reforços no Flamengo. Por enquanto, Paquetá e Claudinho, dois nomes com muito talento e qualidade. Agora, não sei qual é a possibilidade real dessa negociação ou dessas negociações acontecerem. Claudinho muito bom, hein? O Paquetá também é, obviamente, um jogador muito bom, mas está num cenário de muita visibilidade, chance de repente, mudar de clube no futebol inglês. Tem essa questão que ele está vivendo na vida pessoal, então acho que os clubes também devem ter um pezinho atrás em relação à contratação do Paquetá. Agora, o Claudinho, eu confesso que eu não sei qual é o estado físico e técnico do Claudinho, mas o que a gente acompanhou do Claudinho
no Bragantino. Inclusive, quando ele jogava o Bragantino contra o Flamengo, ele se destacava, fazia gols no Maracanã. É um jogador que merece todo o respeito. E lembrando que já tem Arrascaeta, Nico de la Cruz, seria mais um para essa posição. Claro, sempre é bom rechear o elenco, mas não é um problema para o Flamengo neste momento. Tem várias opções. Veja a campanha que fez, perdendo muitos atletas para a Copa América. Agora quero falar de outro... Rio de Janeiro, essa sequência dos cariocas. O Pedro Henrique Torre volta agora no Sport Center para a gente falar mais sobre a situação do Gabigol e daqui a pouco também eu quero saber de mercado do Flamengo. Sobre o Gabi, ele ainda tem um jogo de crédito a pagar com a camisa do Flamengo, certo, Pedro? Pelo menos se não for negociado, né? Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí um beijo para você, abraço para todos. Pois é, o Gabigol tem mais esse joguinho aí porque ele pode chegar a 6 e aí ainda assim se transferir para outro clube da Série A, Palmeiras, enfim, Cruzeiro, que eram os mais especulados aí no mercado, que estavam atrás do Gabigol. Ele teve aquele prazo para resolver a sua vida, como disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e aí a partir de quinta-feira não teve o avanço com o Palmeiras, né? O avanço para uma transferência neste momento. Então, a partir de quinta-feira, ele vai voltar a ser relacionado pelo Flamengo. É essa a previsão já para o jogo contra o Fortaleza. Nos últimos jogos, o Flamengo se virou com o que foi possível, especialmente os garotos ali, o Verton, o Matheus Gonçalves. Então, teve o Carlinhos também, que até fez o gol contra o Atlético Mineiro. Mas, claro, faz falta ter um jogador mais experiente, ainda mais um jogador muito acostumado a jogar com a camisa do Flamengo nesse momento, que ainda não tem os seus uruguaios que estão na disputa da Copa América. Então, o Flamengo coloca o Gabigol, reintegrar não é bem a palavra deste momento, porque o Gabigol já estava treinando normalmente com o grupo, enfim, sem nenhum tipo de problema, só não estava sendo relacionado para os jogos para, de fato, definir a sua situação. Então, a opção neste momento é por relacioná-lo novamente, aí ele vai para esse jogo contra o Fortaleza e aí fica no limite. Se entrando em campo, fica com 6 jogos e aí depois, se estourar, não tem mais como se transferir, ficaria no Flamengo até o fim desta temporada. Mari. Pedro, já eu te pergunto também mais sobre o tal do gelo no sangue lá do Flamengo, que a gente conhece no mercado da bola. Os atacantes do Flamengo na temporada, olha só, Prates. O Pedro é um absurdo, né? 25 gols. Eu quero só falar com o Prates hoje. Por favor. O Bruno Henrique com 6, o Everton Cebolinha com 5, o Luiz Araújo com 4, o Gabi com 3 e o Carlinhos com aquele gol marcado contra o Atlético, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Gabi ainda tem, assim, ele não tá no limite. Então o Gabi ainda é um jogador que ele pode ser até o final da temporada, mas não tinha por que não estar sendo relacionado com a equipe, certo? Sim. Na teoria, sim, Mari. Na prática, o Flamengo já deixou bem claro que ele perdeu. Não é que o Flamengo deixou claro, ele perdeu muito espaço e ele vai ter de recuperar esse espaço. Tem condição para recuperar? Tem. Mas nesse momento ele está em baixa. Por estar em baixa, ele volta a ser relacionado, fica no banco. Se o Tite precisar contar com ele tem contrato, vai utilizar. Senão, o Flamengo não faz muita questão, não, de contar com o ídolo do clube como o Gabriel, mas que não consegue jogar bem já há algum tempo. E como que faz isso? Como que coloca o Gabi no banco e, se precisar, coloca o Gabriel? Se não tiver... Vai ter um período ainda de janela aberta, né? Se o Flamengo sentir que não tem muita negociação, tudo... o Flamengo paga salário dele, né? Todo mês. Janela fechada ou janela aberta, se não tiver negociação, ele vai ficar lá. Acho que até isso é uma oportunidade para o Gabriel também, né? Para o Gabigol. Porque ele é funcionário do clube, ele é um jogador muito jovem, ele é um jogador que não só perdeu espaço, acho que é importante lembrar disso, porque senão a gente perde o que aconteceu, né? Ele teve a punição, apareceu com camisa de um rival, de um outro clube que disputa Série A de Campeonato Brasileiro, ele perdeu a camisa 10. Então, assim, muita coisa aconteceu também que foi desgastando a imagem dele. Então, acho que agora é uma ótima oportunidade para botar o pé no chão. Eu cansei de falar aqui das qualidades do Gabigol, eu acredito nelas até hoje, mas em algum momento essas coisas saíram do campo e apareceram mais fora do campo, as negativas. Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai acostumar, se não tiver negociação.
E o Flamengo tem que colocar para ou jogar ou na reserva. Hoje não é titular, né, Mari? Então, e não é só sobre ali, comportamento, 25 né? gols tem o Pedro. E não é só sobre comportamento, né, Marra? Ele não tá no banco, tirando aí a parte da punição, da parte dos 7 jogos. Não é que ele não está jogando por uma birra. Não é. Tem gente jogando mais. Ele perdeu espaço. A gente cansou de elogiar aqui, quando era ele com o Dorival, que saía da função do 9 e abria espaço. E deu muito certo. A gente cansou de elogiar uma entrevista que ele deu na época do Paulo Souza. Quando ele fala, não, tá todo mundo criticando e eu tô aprendendo algumas coisas de posicionamento com ele que eu não tinha. E eu tô disposto a ajudar. Ele teve, durante muito tempo, uma atitude muito positiva. Não só em campo, mas também fora de campo. E quando ele falava isso, ele diminuía a gritaria de arquibancada, a gritaria de rede social, porque ele chamava atenção para pontos que só ele sabia, porque eram pontos do dia a dia dele. Então, ele trazia coisas positivas. Já de um tempo para cá, no campo ele perdeu espaço e fora do campo ele não está ajudando. Pedro, mas o Gabigol também, ele ainda é jogador do Flamengo, a gente sabe do carinho e do amor que ele tem pelo Flamengo. E ontem, né, ele fez aquela postagem nas redes sociais com saudações rubro-negras, né, treinando, um coração. Então, é o Gabigol ainda mantendo essa chama acesa com a camisa do Flamengo, né? Talvez tenha tentado algum tipo de diálogo ali. É difícil, tem que perguntar mais para o Gabigol mesmo o que ele quis dizer exatamente com aquele coração flamejante ali, pegando fogo, né? Mas botou saudações rubro-negras, SRN, né? Como geralmente a torcida do Flamengo coloca e tal, mas tentando fazer um vínculo exatamente com este momento de que, enfim, como se fosse talvez permanecer pelo menos até o fim do ano. É um momento de muita indecisão na carreira do Gabigol, né? Ele tem essa oferta, essa possibilidade de deixar o clube e ir para o Palmeiras, assinar com um grande rival nível nacional, que é uma grande oferta esportiva para ele, mas também colocaria em xeque grande peso que ele pode levar para o resto da vida, que é a idolatria que ele tem, ainda mantém grande parte da idolatria que ele construiu ao longo desses 5 anos de Flamengo. Então é um momento muito pesado para o Gabigol, para ele decidir a sequência da carreira. Então ele tem aí mais 6 meses, se ele permanecer no Flamengo, para mostrar ainda algum serviço, porque de fato o Gabigol, ele perdeu espaço, se a gente for colocar assim, a partir da era Tite, né? Porque com o Sampaoli ele ainda jogava, ele ainda era titular, ainda jogava bastante. Depois que o Tite chegou, que de fato o Gabigol começou a amargar, assim, quase definitivamente, e aí depois de um tempo, sim, definitivamente, o banco de reservas. O Pedro foi escolhido até por sistema, por ideia de jogo do Tite, algo que a gente já percebia até na seleção brasileira, nas escolhas do técnico, agora técnico do Flamengo. Então, o Gabigol sentiu mais nesse sentido. Quando o Tite chegou, ele até foi perguntado, como é que dá para encaixar os dois? O Tite saiu um pouco pela tangente, e aí o campo, como o Tite sempre fala, foi respondendo, foi falando, né? Então, é mais questão do Gabigol tentar recuperar espaço. O último gol dele foi naquele 6-1 sobre o Vasco, depois daquela polêmica toda. Então, se ele permanecer, talvez tentando retomar um elo com a torcida, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, se vai ter minutos, tempo, condições de fazer isso. Bom, a gente ganhou um membro aqui no nosso mercado da bola do Sport Center. Eu trouxe um membro da minha família. Ricardinho Spinelli, que está toda semana com a gente também falando. Não é da minha família, tá? Se for elogio, se for crítica, não é. Não é esse o ponto. O Ricardinho que acompanha tudo do Bola de Prata pra gente, porque eu acho que você tem exatamente números que mostram, que desenham esse momento do Gabigol. Tudo bem, Ricardinho? Sim, tudo bem, Mari, Marra, Prates, amigo Fã de Esportes em casa. Eu trouxe aqui para o Fã de Esportes dar uma olhada como estão os melhores jogadores do Flamengo durante a Copa América, para mostrar quem foram os responsáveis, quais foram os jogadores responsáveis por manter o time na liderança, num momento tão difícil do time, com tantos desfalques. Foram 5 jogadores convocados. E depois, no finalzinho, tem uma surpresa, um segredinho para contar para vocês. Meu Deus do céu. Eu tenho medo. Já tô com medo. Então vamos lá, os 5 melhores do Flamengo no período da Copa América, que tá? Dá 8 jogos, médias, né? Isso, essas médias são só referentes a esses 2 meses de Copa América, as 8 rodadas disputadas
entre a 7ª e a 15ª rodada. Então, o Pedro, o melhor nesse período, o Luiz Araújo, o segundo melhor, o Gerson, o terceiro, o quarto é o Everton, volante reserva, mas uma surpresa, né? E o Fabrício Bruno, zagueiro, o quinto melhor do time nesse período. Eu tenho aqui alguns números, eu trouxe uma cola. É sempre importante a cola porque não é fácil de decorar tantos números, né? Então, ó, por exemplo, o Pedro, 4 gols e 4 assistências nessas 8 rodadas. Né? O Luiz Araújo, 2 gols e 4 assistências. O Gerson, 1 gol e 2 assistências. E o Everton e o Fabrício Bruno, 1 gol cada. Então, eles ajudaram muito o Flamengo a superar esse momento tão difícil de Campeonato Brasileiro. E aí é isso, mesmo nesse período, o Gabigol, nessa conta que a gente coloca aqui, ele não... Que poderia ter sido um período importante, né, Prates? Uma oportunidade para, talvez, sem os caras aproveitar. Mas o esquema é isso, na fila tem muita gente até na frente dele do reserva, né? É isso, né? E o time caminhou muito bem sem o Gabriel, né? Porque é aquela história de quem perdeu espaço ou virou uma opção ou foi lá para o final da fila. Quando alguns importantes jogadores saem, a gente fica sempre na dúvida. Como o time vai se comportar? Como o time vai responder? O time vai precisar dele? O time não precisou dele. Né? O time ganhou jogos importantes, teve boas atuações, muita maneira do seu treinador, obviamente, sem o Gabriel. Né? Então, assim, o Gabriel voltar a ser relacionado é o Gabriel tentar voltar a recuperar um terreno que já foi dele e ele perdeu. Porque o Gabriel, há muito tempo, o Gabriel é notícia pelo que ele não faz em campo. Isso não é bom para o Gabriel. Né? Porque um jogador como ele, um ídolo como ele, um jogador que tem o tamanho dele, sempre ser notícia pelo que não faz dentro de campo... Pelo que faz fora, né? Exatamente. Não é bom negócio. Veremos. Está relacionado, veremos se ele vai ser aproveitado, como ele vai tentar recuperar, ganhar ponto, porque ele já teve muito ponto, mas perdeu muito ponto e para buscar não é fácil, nem todos conseguem recuperar e buscar rapidamente. A gente está falando de um Gabigol aí em alguns anos do Bola de Prata, que era assim, o Gabigol está na seleção e o resto a gente vai descobrir ao longo da competição, né, Ricardinho? Sim, o Gabigol, um dos recordistas de prêmio, está lá em cima na história do prêmio, do Bola de Prata, como um dos maiores vencedores. A quantidade de prêmios recebidos, não só de Bola de Prata, mas Bola de Ouro, Artilheiro. Então, o Gabigol ele já ganhou muitos troféus no Bola de Prata, sempre um candidato fortíssimo. Mas esse ano, aí vem a surpresa, o mistério. O Gabigol hoje é o pior jogador do Flamengo no prêmio ESPN Bola de Prata. O último? O último. Entre todos? Entre todos. Não entre atacantes? Entre todos. Todos os jogadores do Flamengo, ele é o que tem a pontuação mais baixa. Então, o Prates falava dele perder pontos. Perdeu muitos no Bola de Prata também. Ele não tem o mínimo de jogos, então hoje ele não estaria apto a ser considerado para o Bola de Prata. Ele tem apenas 5 partidas no campeonato. O mínimo hoje são 8 partidas, porque a gente está na 15ª. Então, sempre aquela regrinha de metade das rodadas disputadas. Então, hoje a gente vai para a 16ª. Então, o Gabigol com 5 jogos não concorreria hoje ao Bola de Prata. Se ele estivesse bem, mas a questão é que ele nem está bem e nem tem ponto, né? Exato, está muito mal, inclusive. E antes até de que os haters entrem em... Polvorosa, é preciso destacar que tem uma parte da pontuação que é dada por analista e tem outra parte que é critério técnico, né, Ricardinho? Se ele não faz gol, ele não dá assistência. Poucos minutos em campo. Né? E outras coisas. O movimento técnico mesmo errado, o passe errado. Isso vai diminuindo o ponto do critério técnico. Né? Não é nem a máquina, nem o homem que consegue fazer a avaliação. Você sabe a pontuação dele? Hoje, 4,97. 4,97, abaixo de 5. Baixo. Não passaria de ano na escola. É verdade. Nossa, que coisa estranha, né? Ricardinho, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center, porque eu quero aproveitar também, falar sobre o mercado do Flamengo. Se a gente fala de um ídolo que pode estar saindo, enfim, nesse momento tão conturbado, também o nome do Claudinho, né, Pedro? Foi muito falado. De ontem para hoje esquentou bastante também, né? Claudinho, o pessoal até, a torcida do Flamengo até brincando, né? Lançou a nova temporada, Claudinho no Flamengo, porque geralmente é sempre um nome carimbado das tentativas aí. Quem sabe uma hora vá também. O Flamengo também já tentou Thiago Mendes, Wallace, que está agora no Cruzeiro e não conseguiu, né? Também passaram por temporadas. O Claudinho, o Flamengo recebeu uma sinalização de que seria possível uma tentativa de tirar ele de lá, talvez menos difícil, mais fácil não, menos difícil
do que no ano passado, tirá-lo do Zenit. No passado o Flamengo assinou ali com uns 15 milhões de euros e o Zenit falou que queria um pouco mais do que isso, um pouco acima de 20 milhões de euros. Não houve acordo para trazer o Claudinho, então o Flamengo vai tentar agora nessa janela. Aí foi sinalizado que sim, era possível tirar o Claudinho de lá, e aí agora o Flamengo sinalizou, olha, eu consigo chegar até tal valor, um pouco acima de 15 milhões de euros, pelo que a gente sabe. Muita gente falando em 16, 17 milhões de euros, não consegui confirmar o valor exatamente. Agora o Flamengo está no aguardo. Se de fato esse movimento, até por parte de quem trabalha com o Claudinho e tudo mais, vai conseguir tirar esse jogador de lá, vai conseguir convencer o Zenit a negociar esse jogador. O Flamengo estaria disposto a receber o Claudinho a partir já agora do meio do ano. Seria uma boa aquisição, a diretoria do Flamengo assim entende. Para meio de campo também, o Flamengo está de olho, está bem encaminhado até com o Marcos Antônio, que é um jogador que pertence a Lazio, teve emprestado até no futebol grego, mas é mais uma situação de empréstimo, talvez com opção e até obrigação de compra ao fim desse empréstimo. O que está pegando agora é a questão de fluxo de pagamento, como é que, enfim, vai entrar o dinheiro aqui, vai entrar o dinheiro ali. O Flamengo está tentando conversar com a Lazio e fechar esse acordo para ter esse jogador, é o que está mais na expectativa nesse momento, para tentar reforçar esse meio de campo aí, que faz um pouquinho de falta, né? Nossa. Gosta dos... Tenho ótimas lembranças dele. Do Marcos Antônio ou do... Marcos Bahia. Sim, fiz jogo dele na época do Shakhtar. Se não... Posso estar com a memória, mas se não me engano, com o Luiz Castro, como técnico. Mas controle de jogo, controle, dono de situação. Bola gruda no pé, vem de trás, né? Como um 5, como um 8, e organizando o jogo, muita lucidez. Vamos ver, né? Mas eu acho que ajuda muito. E Claudinho? Então, esse já é um jogador que há pouco tempo estava aqui perto da gente. Há pouco tempo ganhou bola de ouro. Ele ganhou bola de ouro. Pelo Red Bull Bragantino, né? No ano da... Foi até, acho que do primeiro ano da pandemia, se não me engano, sim. 2020. Não, é um jogador de característica diferente, né? Um jogador que define mais jogada, que na posição de meio, caindo pelos lados, com facilidade. Fez gol no Flamengo, inclusive no Maracanã, né? Jogando muito pelo Red Bull Bragantino. Eu acho que é um jogador completamente pronto, né? Ver se tem condição de jogar e chegar a jogar. E me chama a atenção porque é uma posição que é a posição que o De La Cruz pode jogar, que o Arrascaeta pode jogar, que o Gabigol poderia jogar, que já jogou anteriormente, mas acho que é um jogador completamente pronto. Vai ajudar muito. E aí, Prates? O Claudinho é uma situação que o próprio Pedro Henrique brincava, né? Quase mais do mesmo, né? Porque o nome dele vira e mexe, é comentado no Flamengo, né? O Flamengo já teve interesse em outros momentos, muita gente já teve interesse. Agora, me parece que a partir do momento que o Flamengo ouviu que agora pode ter negócio, muda realmente o cenário, porque em outros momentos o Zenit nem abriu o negócio. O Zenit colocou um preço que ninguém pagaria. Para não abrir mesmo. Exatamente, porque dá uma ideia de como ele é importante para o Zenit. O Zenit ganhou o campeonato, ganhou a Copa da Rússia recentemente, né? E a não ser que o Zenit tenha chegado à conclusão, ouvindo do próprio jogador, de quem trabalha com ele, que não, agora talvez seja o momento de conversar para possivelmente abrir um negócio. Só assim pode ter alguma coisa, o que dá uma ideia de como ele ficou grande no Zenit, de como ele é importante para o Zenit. Se o Flamengo contratar, faria uma grande contratação, né? Mas é uma situação que depende muito mais do Zenit tentar abrir o negócio do que o Flamengo tem interesse. Interesse o Flamengo tem há muito tempo, mas o negócio para ser fechado nunca foi fácil, nunca foi simples, não. O Flamengo vai ter que mudar a regra do jogo também, porque 11 titulares não vai dar mais pela quantidade de jogador bom, né, Marra? Porque aí é o que você falou, Arrascaeta, De La Cruz, você elogiou bastante o Marcos Antônio agora, Gerson, os zagueiros também. Pulgar, zagueiros. O Léo Ortiz, que é zagueiro, jogando de volante. Tem muita gente, né? O Flamengo se organizou e a gente falava sobre isso lá no passado, né? O Flamengo se organizando, tendo dinheiro em caixa para mexer, o Flamengo vai tomar conta. É que o Palmeiras também se organizou. Então, os dois dividem. E tem o Botafogo, que é uma grande novidade nos últimos anos, né, Mário? E o que pode ser o Bahia também daqui a algum tempo. Eu acho que o Bahia está percorrendo esse caminho. Mas é um caminho que Palmeiras e Flamengo, eles não estão brincando. E a oportunidade que o Corinthians teve também, assim, estou falando do Corinthians por causa do tamanho e de torcida. E tudo. Assim, o Flamengo e Palmeiras aproveitaram a oportunidade.
E o Flamengo deixa isso muito claro nas contratações. Pedro, obrigada pela... Sobre a situação do Claudinho, né? Se o Claudinho realmente pode vir para o Flamengo, se o Claudinho realmente, o Flamengo vai fazer proposta pelo Claudinho, se vai ter proposta pelo Claudinho. Bom, deixando bem claro, falei sim com pessoas próximas ao empresário do Claudinho, que eu conheço e que conhecem o empresário do Claudinho. Falei sempre com as pessoas do Flamengo que eu costumo falar, né, quando eu quero ter alguma informação relacionada a Flamengo, para trazer aqui todas as respostas possíveis, né, para vocês sobre a situação do Claudinho. O que acontece do Claudinho? Como foi dito, né, pelos amigos Paparazzo e Júlio Miguel Neto, né, o Claudinho, ele interessa ao Flamengo sim, né? O Flamengo vai atrás do Claudinho mais uma vez. É bom a gente deixar claro que mais uma vez o Flamengo vai atrás do Claudinho. O Flamengo já foi atrás do Claudinho pelo menos outras 2 vezes. Isso é importante o torcedor do Flamengo saber. Por quê? Para saber que o Zenit é um clube complicado de negociar. Não é um clube fácil de se negociar, o Zenit. O Zenit, o clube russo, ele costuma apresentar dificuldades para os brasileiros tirarem jogadores brasileiros de lá, e o Flamengo é um desses exemplos, porque o Flamengo já tentou insistentemente 2 ou 3 vezes tirar o Claudinho do Zenit. Agora, uma coisa que eu trago para vocês, que eu apurei de novo, e que eu sabia nas outras negociações entre Flamengo e Zenit, porque quando me perguntaram, eu falei, eu vou correr atrás para saber se o Flamengo realmente quer o Claudinho. O Flamengo quer, né? Como disse lá o Paparazzo, o Júlio, o Flamengo quer o Claudinho. O Flamengo vai de novo atrás do Claudinho. É um meia que o Flamengo quer há muito tempo e que o Tite aprovou. Isso é importante deixar claro. Isso é uma informação importante, porque agora, diferentemente das outras vezes, quem é contratado no Flamengo tem que ser aprovado pelo Tite, tá? O Tite sempre é consultado quando há um interesse em algum jogador agora no Flamengo. Por quê? Para dar essa autonomia ao Tite. Para ele saber quem o Flamengo vai atrás, quem o Flamengo não vai, e para ele, claro, dar o seu aval. Para o Flamengo ter ido atrás do Claudinho agora de novo, é porque o Tite aprovou o nome. É porque o nome interessa ao Tite para esse time do Flamengo. Agora, uma notícia que aí eu trago aqui, pelos contatos que eu fiz, é que o Claudinho, ele segue com vontade de jogar no Flamengo. Se dependesse do Claudinho, nesse momento, ele defenderia o Flamengo. É o que eu falei com pessoas próximas ao staff do Claudinho. É o que eu falei já há um bom tempo, quando o Flamengo negociava com o Claudinho, que o Claudinho quer jogar no Flamengo. Então, isso é importante. O torcedor do Flamengo saber que o Claudinho, ele, vontade própria, preferiria ser transferido para o Flamengo do que jogar no Zenit. Isso é uma notícia que eu tenho. É uma notícia que eu apurei. O Claudinho gostaria de voltar ao Brasil e nessa volta para o Brasil, o interesse maior do Claudinho é o Flamengo, que é o clube que já o procurou várias vezes, é o clube que vem mostrando interesse nele, e o Claudinho, e aí é bom a gente deixar claro, ele já defendeu a seleção brasileira. Então, dentro do staff do Claudinho e até entre amigos do Claudinho, tá? Há um pensamento de que se o Claudinho voltar para o Brasil, se o Claudinho jogar no Flamengo, que é um time que está disputando títulos completamente, ele vai ter mais visibilidade para uma possível volta para a seleção brasileira. Então o Claudinho, ele não pensa só em voltar ao Flamengo porque ele quer jogar no Flamengo como nas outras vezes, mas sim porque tem um ciclo de renovação na seleção brasileira. Seleção brasileira está muito mal, e tem um ciclo aí de 2 anos até a Copa do Mundo. Então teria sim também um interesse do Claudinho num possível retorno para a seleção brasileira.
Então, juntaria, sim, o interesse do jogador. O staff não tem nada contra ele voltar para o Flamengo. Tá? O staff já deixou claro várias vezes. Se o Flamengo vier atrás, a gente vai negociar. O staff do Claudinho já falou isso várias vezes. Já negociou várias vezes. Mas a contratação, ela ainda não foi, né, carimbada. Ela nunca conseguiu ser concretizada. Então, interesse do Claudinho tem. Interesse do Flamengo tem. E foi confirmado aí pelo Marcos Braz, para o Paparazzo e para o Júlio Miguel Neto, sempre dando crédito aqui, não quero roubar a notícia de ninguém. A notícia que eu trago, Claudinho quer. Isso é uma notícia minha, que eu apurei e que eu cravo para vocês. Ele quer jogar no Flamengo. Ele quer voltar para o Brasil. O staff do Claudinho aceita negociar. Tá? Agora, tem um lado que é muito importante o torcedor do Flamengo saber. O Zenit, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Ele é um clube que ele tem muito dinheiro. O Zenit não precisa aceitar pequenas quantias para negociar jogador. Então, o Flamengo já foi atrás do Claudinho 2 vezes. 2 vezes, de forma concreta. E o Zenit negou. Lembrando que numa dessas vezes, a proposta era de cerca de 20 milhões de euros, gente. 20 milhões de euros. E o Zenit negou negociar o Claudinho com o Flamengo. Então, isso percebe-se. E, de novo, tá? De novo, falando com pessoas próximas aí ao staff do Claudinho, me deixaram bem claro. Cara, Thiago, que eles me chamam de Thiago, né? Não chamam de pilhado, que são contatos antigos já. Cara, Thiago, o Zenit não vai facilitar. Vai continuar dificultando. Zenit não vai facilitar uma negociação. E agora, o valor que o Flamengo vai oferecer é menor do que 20 milhões de euros. Agora o Flamengo cogita oferecer entre 14 e 15 milhões de euros. Então não vai ser uma negociação fácil. Tem o interesse do Claudinho, e aí muita gente vai falar, pilhado, mas se tem o interesse do jogador, isso facilita a negociação. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Já teve o interesse do jogador outras vezes. E a negociação não se concretizou. Sabe por quê? Porque no Zenit não tem essa do jogador mandar. No Zenit quem manda são os donos, eles são russos. Quando se fala de russo, a negociação é sempre mais complicada. Então, Claudinho quer, o staff do Claudinho aceita negociar, Claudinho e staff pensam em seleção brasileira para esse ciclo de Copa do Mundo de 2026, mas o Zenit é complicado. E aí vai caber ao Flamengo tentar um convencimento do Zenit para trazer o Claudinho. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, as últimas informações do Mengão que se prepara para esse jogo contra o Fortaleza no Maracanã. Falando também sobre Gabigol e esse interesse do Flamengo no Claudinho. Vira e mexe, né? Sempre que vai abrir a janela de transferências, sai essa notícia aí de que o Flamengo tem interesse no Claudinho, mas agora parece que o negócio está mais quente, né? O Claudinho tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro e o Zenit parece que está disposto a negociar o Claudinho. Sobre Gabigol também, né, pessoal, falando aí da situação do Gabigol, vai ser relacionado para esse jogo contra o Fortaleza. O Palmeiras tem um interesse em contar com o Gabigol. Esfriou ali a questão da troca entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo tinha, né, interesse no Dudu, mas esfriou aí, não vai acontecer essa troca entre os times e o Gabigol vai ser relacionado. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer nessa sequência. O Flamengo vai com tudo em busca da vitória. A rodada passada empatou contra o Cuiabá e agora vai em busca dos 3 pontos contra o Fortaleza, que é um adversário difícil de se enfrentar, um adversário chato, time bem treinado pelo Vojvoda. É aguardar, né, as próximas notícias aí, ver o que vai acontecer sobre Claudinho. Paquetá também, que é um jogador que interessa ao Flamengo. Tem essa questão dele que lá na Premier League, né, futebol inglês, que ele está sendo investigado. Mas é aguardar aí, caso se concretize mesmo a chegada do Claudinho ou do Paquetá, será um bom reforço, né, para o Flamengo na sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.